Imagina essa cena, porque eu aposto que quase todo mundo que está assistindo já sentiu esse aperto no estômago. Pelo menos uma vez. Você está indo para o trabalho, talvez um pouco atrasado, e de repente acende uma luz no painel do carro. Pode ser a injeção, motor, qualquer aviso estranho. Na hora você já pensa, putz, no fundo você sabe, arrumar isso agora deve dar algo em torno de R$ 500. Não é barato, mas também não é o fim do mundo, pelo menos em teoria. Só que aí você abre o aplicativo do banco, saldo R$ 180 até o próximo pagamento. E pronto, você faz o que muita gente faz. Ignora. Aumenta o volume do rádio para disfarçar o barulho estranho. Pensa, depois eu vejo isso. E segue a vida meio rezando para nada pior acontecer. 2 meses se passam e justamente porque você não tinha aqueles R$ 500 lá atrás, o carro quebra de vez. Só que não é na sua garagem, é no meio da rua com o sol rachando no pior horário possível. O guincho custa R$ 400. A peça que estava com problema acaba detonando outra parte do carro. Aquele conserto que não era o fim do mundo vira agora R$ 8.000. Para completar, você fica um dia sem conseguir ir para o trabalho, o que seu chefe não gosta nem um pouco. Ou seja, a falta de R$ 500 virou um prejuízo de quase R$ 9.000. E isso não é azar, é matemática. É o custo real, mensurável e sufocante de não ter dinheiro sobrando. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar por que estar quebrado é na prática o hobby mais caro que existe. Talvez você já tenha ouvido conselhos do tipo, é só parar de comprar café ou cancela a Netflix. E olha, não é um conselho totalmente ruim, mas ele ignora uma realidade econômica fundamental, conhecida como a teoria das botas da injustiça socioeconômica. Essa teoria vem de um personagem chamado Sam Vimes, e, sendo bem sincero, ela explica a desigualdade melhor do que muito economista com doutorado. Funciona assim. Imagine dois homens, um é rico, o outro é pobre. O rico compra um par de botas de R$ 500, um couro bom, bem costurado e resistente. Essas botas duram 10 anos. O pobre não tem esses R$ 500, ele só tem 100. Então compra uma bota barata, mas com material fraco, rasga fácil, entra água e em poucos meses já era. No ano seguinte ele compra outra, depois outra e assim vai. Depois de 10 anos, o pobre gastou mais de R$ 1.000 em botas e ainda assim passou esse tempo todo com o pé molhado, desconfortável e trocando de bota o tempo inteiro. Já o rico ficou seco, confortável e no fim das contas mais rico ainda. Essa é a matemática de ser pobre. Você é forçado a pagar um prêmio simplesmente por não ter capital. Agora, talvez você esteja pensando, tá, Felipe, legal a história, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje, em 2026? Bom, olha em volta. Essa lógica está em todo lugar. Vamos falar de algo bem básico, por exemplo, papel higiênico. Se você tem R$ 100 sobrando, você vai no atacadão e compra um pacote grande. O preço por rolo sai uns R$ 2 e você fica abastecido por meses. Agora, se você vive de salário em salário, esse cenário não existe. Você não tem R$ 100 para travar em estoque. Você tem 20. Então você vai na vendinha do bairro e compra um pacote pequeno. O preço por rolo sai por R$ 4 até R$ 6. Ou seja, você paga 2, 3 vezes mais pelo mesmo papel higiênico. Não porque escolheu errado, mas porque não tinha dinheiro suficiente para escolher melhor. Isso é o que a gente chama de prêmio da pobreza. E não vale só para papel higiênico, vale para detergente, fralda e praticamente qualquer produto não perecível dentro da sua casa. A matemática é simples, mas cruel. Quando você está sem dinheiro, a sua inflação real é maior do que a inflação oficial que aparece no jornal. E por quê? Porque você fica permanentemente fora das economias de escala. Enquanto quem tem dinheiro compra em quantidade, à vista, no atacado e com desconto, quem vive no limite compra picado no varejo e às vezes até parcelado, sempre pagando mais caro. E isso não para no supermercado. Agora a gente entra numa parte mais pesada da história. O sistema bancário brasileiro. Esse sistema é feito para quem erra com margem pagar mais barato e quem erra sem margem pagar caro. Por exemplo, imagine duas pessoas. A primeira tem um certo fôlego financeiro. Ela não é rica, mas tem uns 20 mil guardados entre conta e investimento. Ela usa o cartão de crédito de forma normal, só que um mês a fatura vem mais alta do que o esperado. R$ 4.200, quando o normal seria uns 3.000. Dito isso, ela paga o mínimo? Não, ela simplesmente transfere o dinheiro da reserva, quita a fatura inteira e segue a vida. Nenhum juros, nenhuma multa, nenhuma dor de cabeça. Agora vamos para o outro lado. Você está apertado e sem reserva. Usa o cartão para tudo porque não tem outra opção.
A fatura vem R$ 900, mas você só consegue pagar 200. O resto vai para o rotativo. E aqui entra o detalhe que ninguém percebe. Você não entra no empréstimo claro, você entra no pior crédito que existe. Hoje, no Brasil, o rotativo do cartão passa fácil de 400% ao ano. E o problema não é nem esse número anual, é o efeito prático disso. Com R$ 700 no crédito rotativo, no mês seguinte, mesmo gastando pouco, a fatura já vem maior com juros, multas e encargos. Em 3 meses, a dívida pode passar dos R$ 1.000. Em 6 meses, explode para mais de R$ 1.000. Você paga mais um pedaço, mas nunca consegue quitar tudo. E quando vê, está pagando juros sobre juros de um gasto que já acabou faz tempo. E os números são brutais. De acordo com dados do próprio Banco Central, os bancos brasileiros arrecadam dezenas de bilhões de reais por ano só com juros e tarifas de pessoas físicas. E uma parte enorme disso vem justamente do cheque especial, atraso de conta e, adivinha, o crédito rotativo. E sabe quem paga essa conta? Não é quem tem dinheiro sobrando, é quem tem menos de R$ 1.000 na conta. E eu sei exatamente o que muita gente pensa nessa hora. Ué, então é só não gastar o que não tem. E sim, isso é verdade. No mundo ideal, isso faz sentido. O problema é que a vida real não acontece num quadro branco. Aqui entra uma coisa que quase ninguém leva a sério: a psicologia da escassez. Existe um conceito bem estudado chamado mentalidade de escassez. Quando a pessoa está realmente preocupada com dinheiro, sem saber como vai pagar aluguel, mercado ou conta de luz no mês seguinte, o funcionamento do cérebro muda. Pesquisas em economia comportamental mostram que nessa situação o QI comportamental cai em média de 10 a 13 pontos. Isso é mais ou menos o mesmo efeito de virar uma noite inteira sem dormir. E não é uma força de expressão. O cérebro entra em modo de sobrevivência. Toda a energia mental vai para apagar incêndio e resolver o agora. Daí, o futuro simplesmente some. É por isso que quando alguém está quebrado, acaba tomando decisões que, para quem olha de fora, parecem totalmente sem sentido. A pessoa entra no rotativo do cartão, mesmo com juros absurdos, pega empréstimo caro, consignado ou pessoal, aposta em loteria, come lanche todo dia, não porque quer, mas porque não tem cabeça para planejar, pesquisar preço ou Cozinhar. Isso não é burrice, é sobrecarga mental. A mente da pessoa já está no limite só para conseguir passar o dia. Por isso, a teoria das botas vai muito além de dinheiro. Ela é também sobre energia mental. O rico não economiza só dinheiro comprando melhor. Ele economiza anos de preocupação. Essa energia mental sobra para investir, estudar, aprender uma habilidade, mudar de emprego, abrir um negócio. Enquanto isso, quem está sempre no limite vive preso num estado constante de alerta. Um pânico baixo, silencioso e permanente. Agora vamos aprofundar esse assunto em algo ainda maior do que botas: carros. No Brasil, para poucas capitais com transporte realmente funcional, carro não é um luxo, é uma ferramenta de trabalho. É o que te leva para o emprego, para o bico, para o cliente, para a sua renda. Quem tem dinheiro consegue comprar um carro usado confiável, um Corolla, um Civic, um Onix bem conservado, com 3 a 5 anos de uso, paga à vista ou financia com juros menores, quando consegue algo perto de 1% ao mês. E esse carro roda fácil 10 anos, fazendo basicamente manutenção preventiva, troca de óleo, pastilha, pneu. O custo total acaba sendo bem menor e o risco de surpresa é bem baixo. Agora olha para a pessoa que não tem reserva e tem crédito ruim. Ela não quer luxo, ela precisa de um carro para trabalhar, para chegar no emprego, fazer entrega, visitar cliente, rodar aplicativo, basicamente sobreviver. E é aí que ela cai num dos ambientes mais predatórios do Brasil. As lojas do tipo compra fácil, sem consulta, score baixo aprovado. A loja pega um carro velho, rodado, que no mercado valeria uns 18 ou 20 mil, mas vende para você por 35 ou 40 mil. E como o crédito é ruim, os juros são criminosos. Não oficialmente criminosos, mas na prática, financiamentos com 2,5% a 3,5% ao mês. Para você ter uma noção, isso dá algo entre 35% e 50% ao ano. Agora faz a conta comigo. Ao longo do financiamento, essa pessoa pode acabar pagando 70 ou até 80 mil, ou mais, por um carro que valia 20. E aí vem o golpe final, e o mais cruel de todos. Esse carro, justamente por ser velho e mal cuidado, quebra antes do financiamento acabar.
O resultado é que a pessoa fica pagando a parcela de um carro que já morreu, enquanto tenta dar um jeito de financiar outro para continuar trabalhando. Isso é a armadilha da pobreza em alta definição. Você não está pagando só pelo carro, você está pagando um prêmio de risco, porque o sistema olha para você e diz: essa pessoa é arriscada. E adivinha qual é o único jeito de deixar de ser arriscado? Sim, você precisa ter dinheiro. Só que você não consegue juntar dinheiro porque está pagando o prêmio do risco o tempo todo. Juros maiores, parcelas piores, produtos piores, contratos piores. É um ciclo perfeitamente desenhado para te manter exatamente onde você está. E isso que a gente nem entrou no assunto mais pesado de todos: moradia. A maioria das pessoas pobres sonha em ter um imóvel próprio. Só que para comprar um imóvel você precisa dar entrada, 30, 50, às vezes até 80 mil ou mais. Mas aqui está o paradoxo. Em muitas cidades do Brasil, o aluguel já consome 40% ou até 50% da renda. Com aluguel alto, mercado caro e as contas subindo todo mês, como é que alguém junta o dinheiro da entrada? Bom, não junta. A pessoa fica presa pagando R$ 2.500 por mês num apartamento que nunca vai ser dela. É triste, mas no fim das contas, ser pobre é caro porque você está alugando tudo. Aluga o teto, aluga o dinheiro via juros do cartão e do banco, aluga o carro, aluga a tranquilidade, aluga a estabilidade. Você não compra nada de verdade, você só paga para continuar existindo no jogo. Fora isso, existe uma taxa escondida sobre seu tempo também. Porque não é só o dinheiro que falta, é tempo. Por exemplo, se você tem uma máquina de lavar em casa, lavar roupa existe pouquíssimo tempo ativo. Você separa, coloca na máquina, aperta o botão e vai fazer outra coisa. Agora, olha para quem não tem uma máquina. Essa pessoa precisa lavar a roupa no tanque, no braço, ou levar para casa de um parente, ou até ficar acumulando roupa suja até o fim de semana. E o que isso custa? Horas. Horas esfregando roupas depois de um dia inteiro de trabalho, horas que poderiam ser descanso ou estudo ou até um bico para complementar a renda. Se você parar para fazer a conta, lavar roupa de graça no tanque pode facilmente custar 2 ou 3 horas da sua vida. Se você for valorizar esse tempo, nem que seja pelo salário mínimo, o custo real dessa lavagem já passa fácil de 30 a 40 reais. E isso se repete em tudo. Mercado é outro exemplo. Em muitos bairros mais simples não tem atacadão perto. O que tem é um mercadinho pequeno com um preço mais alto. Para comprar melhor e mais barato, a pessoa precisa pegar ônibus, andar, carregar peso, perder 1 ou 2 horas só para fazer compra. E, de novo, o custo não é só o produto, é o tempo roubado. Quando você não tem dinheiro, o dia a dia tem mais fricção. Tudo dá mais trabalho, tudo demora mais, tudo cansa mais. E tempo, no fim das contas, também é dinheiro. Ao roubar seu tempo, a pobreza rouba sua capacidade de crescer no futuro. Porque quem vive cansado, no limite, não consegue planejar, estudar, se qualificar e nem sair do modo sobrevivência. Eu sei, tudo isso é deprimente, mas entender essa matemática é o único jeito de quebrar a equação. Muita gente prefere ignorar isso porque dói, mas fechar os olhos não muda os números. Agora vem a parte mais importante desse vídeo, então preste bem atenção. O conselho financeiro padrão costuma ser: invista na bolsa e busque 12 ou 14% ao ano. Só que se você está apertado, o melhor investimento não é a bolsa, não é uma ação, não é um fundo, não é uma criptomoeda. O melhor investimento no começo é escapar das penalidades da teoria das botas. Se você tem dívidas no cartão de crédito com juros de 300 a 400% ao ano, pagar essa dívida é um retorno garantido, gigantesco. Nenhum gênio do mercado consegue prometer isso. Se você compra um eletrodoméstico um pouco melhor, uma geladeira, um fogão, uma torradeira confiável para não precisar trocar todo ano, isso também é um retorno. O primeiro passo para sair da armadilha não é ficar rico, é parar a sangria. É estancar a hemorragia financeira que te faz trabalhar um mês inteiro só para continuar no zero. Depois que o sangue para de cair, aí sim faz sentido pensar em crescimento, investimento e futuro. Antes disso, toda tentativa de enriquecer é só mais um jeito de se machucar no mesmo lugar. E isso nos leva ao conceito mais importante de todos, o colchão, a reserva. O único jeito de parar de comprar a bota barata é criar de forma artificial um período em que você não compra bota nenhuma, para conseguir juntar e comprar a que dura. É por isso que a reserva de emergência, aqueles primeiros 5 ou 10 mil reais, não é um conselho chato de educador financeiro. Ela é a arma que destrói o prêmio da pobreza. Quando você tem 5 mil no banco, o pneu furado vira um incômodo, não vira uma crise que te empurra para o cartão de crédito ou para um empréstimo ruim. E esse mesmo dinheiro te permite comprar à vista, comprar no atacado, consertar um vazamento pequeno antes de virar troca de piso, arrumar o carro antes de virar um prejuízo grande.
Esse primeiro pedaço de liquidez é o dinheiro mais difícil que você vai juntar na sua vida e, ao mesmo tempo, o mais poderoso, porque ele muda o jogo da defesa para o ataque. A partir daqui, você começa a olhar para as compras não apenas como um gasto, mas como soluções permanentes de problemas. E preste atenção, porque aqui entra uma armadilha psicológica muito comum. Quando a pessoa finalmente consegue juntar um pouco de dinheiro, a tentação é sempre se dar um agrado, porque ela passou muito tempo se privando. Então, gasta num jantar caro, numa roupa nova ou até em uma viagem não programada só para se sentir melhor por alguns minutos. Isso é compreensível, mas é aqui que muita gente se sabota. Porque se você pega esse dinheiro e compra algo que elimina um problema recorrente, um pneu confiável, um eletrodoméstico melhor, ou paga um dentista para tratar uma cárie antes de virar canal, você não está gastando em um agrado, você está comprando liberdade futura. Você está pagando o imposto do pobre uma única vez, para não precisar pagar de novo, de novo e de novo. E isso exige trocar a pergunta clássica de "essa parcela cabe no meu bolso?" por uma pergunta muito mais poderosa. Qual é o custo total de possuir isso ao longo do tempo? O sistema quer que você foque na parcela, porque isso esconde o custo real, mas você precisa focar no valor ao longo da vida útil. E aqui está algo que quase ninguém percebe. O sistema depende da sua ignorância dessas mecânicas. As empresas contam com você atrasando conta. Elas fazem orçamento esperando multa e juros. Os bancos contam com você usando o rotativo do cartão. As marcas contam com você comprando sempre o produto descartável, em vez do que dura anos. Mas quando você começa a decidir com base na teoria das botas, você vira um cliente ruim para eles e um excelente diretor financeiro da própria vida. Você precisa aprender a ficar com raiva dessa matemática. Use essa frustração. Toda vez que você vir uma multa por atraso, toda vez que aparecer uma taxa de conveniência, use isso como combustível para construir seu próprio colchão, porque no fundo você está travando uma guerra contra a entropia e sua munição é a liquidez. Certo, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso juntar 10 mil, por exemplo? Bom, não existe uma forma sexy de fazer isso. Não é compre Bitcoin e fique rico. É basicamente isso aqui. Faça uma auditoria brutal da sua vida para identificar os custos vampiros, aqueles gastos que só existem porque você está sem dinheiro. Por exemplo, você está pagando juros absurdos no cartão, está financiando um carro velho e caro, está comprando tudo no varejo porque não consegue comprar em quantidade. Identifique o maior vazamento. Depois disso, corte sem dó todo o resto. E é tudo mesmo, até juntar dinheiro suficiente para tampar esse vazamento específico. Por exemplo, se você precisa de 2 mil para arrumar o carro e parar de queimar óleo, fazer um bico por um final de semana ou vender coisas baratas em casa, não é só fazer um extra, é um ataque estratégico contra um gasto futuro. Você está comprando a sua saída da armadilha, uma bota de cada vez. E sim, essa jornada é injusta, mas ficar chorando não vai mudar nada. Eu sei como é, dá 10 vezes mais trabalho sair do zero para os primeiros 10 mil do que sair de 10 mil para 100 mil, porque no começo o vento está contra você. Mas quando você entende que estar quebrado é uma penalidade matemática, você para de se culpar por ser ruim com dinheiro e começa a atacar as penalidades em si. Você para de jogar o jogo deles e começa a jogar o seu. Você compra as botas que duram, você compra a liberdade de dizer não para o empréstimo ruim. E com o tempo, você simplesmente sai do buraco andando. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, eu concordo e nos vemos na próxima.